Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TEA e a comorbidade de transtornos de personalidade. Pergunta importantíssima, né? Isto é possível? Por que essa pergunta é importante? Nós temos aí dois princípios de diagnósticos que apresentam algumas divergências e algumas incompatibilidades, tá? Tanto que no exercício clínico nós vamos encontrar duas escolas diferentes. Uma que vai estar falando sobre, sim, a viabilidade e a possibilidade do TEA ter uma comorbidade de transtorno de personalidade, tá? Afinal de contas, todos nós temos uma personalidade. E nós vamos ter uma segunda escola que vai falar que os dois quadros eles não se associam, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre os dois para a gente poder ter uma noção e a gente poder estar aqui analisando esses fatores. O que acontece no TEA? TEA é uma doença do neurodesenvolvimento, tá? É um quadro constitucional, ou seja, o indivíduo ele nasce com as características do TEA e essas características elas então vão se manifestando do primeiro dia de vida em diante, certo? Isso é tão verdadeiro que hoje profissionais especializados, neuropediatras que atuam com o TEA, já conseguem muito precocemente, antes de 2 anos de idade, por exemplo, fechar um diagnóstico do espectro em crianças. Tá? Por que é constitucional? Porque o TEA tem uma alteração neurobiológica que envolve desde o lobo frontal, sistema límbico, e essa alteração neurobiológica, então, ela vai dar as características pertencentes ao espectro, tá? O que é um transtorno da personalidade? Primeiro vamos definir personalidade, tá? A personalidade, ela é constituída pelo temperamento, que é um componente inato, é um componente de causa orgânica, genética, tá? Associado ao caráter. O que seria o caráter? Caráter são características que são apreendidas pela criança ao longo do seu processo de desenvolvimento, do nascimento em diante. E esse caráter ele se consolida de uma forma muito ampla até em torno de 7 anos de idade, tá? Essas características elas vêm obviamente do contexto familiar, da relação com o pai, com a mãe, ela vem de um contexto cultural, dos elementos que compõem a dinâmica de funcionamento dessa família, da rua que mora, das pessoas que estão envolvidas. E o que seria um transtorno de personalidade? Tá? Transtorno de personalidade é definido e caracterizado por um padrão recorrente e persistente de conduta, tá? Porém, esse padrão recorrente e persistente de conduta, ele tem uma característica e essa característica ela se afasta de uma definição saudável. Nós estamos falando então de um padrão de comportamento que é desviante. Por exemplo, transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Qual é o padrão recorrente e persistente? É aquele indivíduo que pensa repetidamente sobre determinadas coisas, isso aumenta o nível de ansiedade, e por esse aumento de ansiedade ele passa a ter uma conduta, compulsão, para baixar esse nível de ansiedade. Então nós temos transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, transtorno da personalidade esquizoide, esquizotípica, histriônica, antissocial. Nós temos diferentes tipos de características de transtorno de personalidade. Uma delas é a borderline, né, que é muito falada, e muitos pacientes dentro do espectro autista pedem para o Clécio falar sobre a relação de personalidade borderline e de espectro autista. Então, o que acontece? Por que existe uma escola que inviabiliza essa aproximação? A partir do momento que você tem o TEA como uma causa neuroquímica
e essa causa neuroquímica ela vai provocar alterações de comportamento, de cognição social, de resposta motora, etc. e tal, você tem na constituição do indivíduo uma matriz que se propaga para dar a característica funcional dessa pessoa. E eu adoro a palavra espectro, porque a palavra espectro ela é uma palavra muito grande, é uma palavra que abrange muitos elementos. E o indivíduo dentro do espectro, ele pode ter sinais relacionados a algumas das características de personalidade, de transtorno de personalidade. Por quê? Porque também vão se manifestar desde a infância. Porém, a congruência da manifestação desses sintomas acontece em virtude do espectro autista, não em virtude de um processo de temperamento somado a características de educação que vão levar a uma formação de personalidade até os 7 anos de idade. Então, como nós falamos de 2 componentes, temperamento, que leva à formação da personalidade e que vai levar a determinadas características, como um elemento inato. Em paralelo, nós temos o TEA, que também tem uma constituição neurofisiológica. Aí é que esta clínica, o exercício dessa clínica fala de uma incompatibilidade. Isso é tão verdadeiro que existe um número bastante expressivo de pessoas que primeiro recebem, por exemplo, um diagnóstico de transtorno da personalidade borderline, para num segundo momento, passando pelo protocolo de avaliação, se chegar então efetivamente a um diagnóstico do transtorno do espectro autista. E você tem muitos indivíduos com transtorno do espectro autista que têm associado como comorbidade personalidade borderline, ou obsessiva compulsiva e assim por diante. Tá? A clínica que compactua com a possibilidade de associação, a justificativa é como eu coloquei, todos nós temos uma personalidade. Sim, todos nós temos uma personalidade. Então, se todos nós temos uma personalidade, todos nós podemos ter um transtorno da personalidade. O que precisa estar muito claro aqui para a gente é o seguinte: existe uma necessidade extremamente criteriosa, uma habilidade clínica muito aguçada para você poder fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, se há um transtorno da personalidade ou se o indivíduo está dentro do transtorno do espectro autista, primeira coisa, tá? Nenhum dos 2 quadros você diagnostica com exames laboratoriais, com exames de imagem, com exames genéticos, nada. Esses exames, essa avaliação ela é feita clinicamente e num segundo momento você vai gerar especificadores e qualificar esse diagnóstico através da avaliação neuropsicológica, tá? Então você tem que ter uma habilidade clínica muito aguçada para você chegar nesse resultado, certo? Segundo, a associação então em termos de comorbidade de TEA com qualquer transtorno de personalidade, ela precisa ser ainda mais criteriosa, muito mais criteriosa, tá? Novamente, nós temos um indivíduo que, se ele está dentro do espectro autista, nós estamos falando de um indivíduo que passou por uma concepção, uma gestação e nasceu dentro do espectro autista. Ele não adquire o espectro, ele nasce e a partir do processo de desenvolvimento dele, ele começa a externar e manifestar as suas características do espectro. E isso dá, de novo, uma matriz para ele se manifestar diante das características do espectro. Tá? Então, eu comungo muito da escola da não comorbidade do transtorno da personalidade. O transtorno da personalidade, o indivíduo ele não nasce com ele nasce sim com uma inclinação em virtude do temperamento, mas ele vai formar esse transtorno de personalidade através do processo de educação, tá? O que acontece? Transtornos de personalidade dentro de uma avaliação psicopatológica pertencem ao eixo 2 de uma avaliação multiaxial. É isolado, só transtornos de personalidade, tá? Eu não estou falando aqui de diagnóstico clínico psicopatológico, que envolve
A árvore dos transtornos do humor, a árvore dos transtornos de ansiedade, quadros psicossomáticos, entre outros. O eixo 1, que são os transtornos clínicos, que também tem um eixo específico para esse, ele tem como uma norma de identificação quadros que começam a ser desenvolvidos ao longo da vida, especificamente do início para o meio da adolescência, para o começo da idade adulta. Então são quadros que se adquirem, que se somam no processo do desenvolvimento. Isso é uma outra questão. Eu estou falando aqui isoladamente dos transtornos de personalidade. Então, assim, novamente, um tema que eu bato muito aqui com vocês. Quando você fala em avaliar um espectro autista, você precisa ter um processo bastante criterioso, você tem que ter um protocolo técnico-científico bastante apropriado e você precisa ter uma condução humanizada para a aplicação desse processo muito grande, tá? E aí você vai ter o quê? Se esse indivíduo pertence ou não pertence ao espectro autista. A partir daí você vai então trabalhar se existem sintomas psicopatológicos, se existem diagnósticos psicopatológicos, e aí você vai identificar uma outra situação. Só não esqueça de uma coisa, o espectro, ele gera sim uma matriz, e isso não pode ser negado, ok? Um grande abraço, até nosso próximo encontro.